Graça e paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntas nós vamos meditar versículo por versículo na palavra de Deus. E eu quero convidar você para meditar junto comigo no capítulo 4 do livro de Jó, um capítulo muito especial que vai nos ensinar a sermos cristãs melhores, a sermos amigas melhores, a sermos ajudadoras melhores em todo o nosso meio, em que nós estamos inseridas. Bom dia, Paloma, sejam todas muito bem-vindas, que bom ter vocês aqui, glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia, AK Gomes, bom dia, Gil, Deus abençoe, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu beber uma água aqui que tá falhando a minha voz já. Sejam todas muito bem-vindas, bom dia Damires, bom dia Deia, bom dia Mara, Deus abençoe. E como sempre, antes da gente começar, vamos fazer uma oração e consagrar o nosso encontro de hoje ao Senhor. Bom dia Cláudio Monteiro, Rose. Bom dia Maria Helena. Glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia Iris, Deus abençoe. Vou fazer um coraçãozinho para Iris também. Então vamos lá, vamos consagrar o nosso encontro de hoje. Feche os seus olhos, respira fundo. Pai bondoso e querido, obrigada, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez Tu nos encontrou, nos atraiu, ó Pai, nos trouxe até aqui para receber uma porção nova, Senhor, do Teu amor, da Tua direção, da Tua sabedoria. Pai, que nós possamos sair dessa live, Senhor, desse encontro contigo, desse tempo de mesa contigo, diferentes, com a nossa mente renovada, fortalecidas e direcionadas pelo Seu doce Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos. Eu te entrego, Pai, todas as minhas dificuldades, incapacidades, ó Pai, e peço que o Senhor me revista com o Teu poder. Me use, Senhor, para a Tua honra e glória. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas sejam as Tuas palavras em nome de Jesus. Que a Tua presença cresça e eu diminua, e que todas as Tuas filhas que nesse momento estão aqui, Senhor, com o coração entregue, possam se sentir, Senhor, envolvidas pela Tua presença, Espírito Santo. Que venha sobre elas, Senhor, nessa manhã, uma palavra rema, uma direção, Senhor, específica para a estação e o desafio que elas estão vivendo. Que elas possam sair daqui, Senhor, fortalecidas pelo Teu poder e confiantes, ó Pai, para vencer todo o desafio que elas tiverem que enfrentar hoje. Pai, que a Tua graça esteja sobre cada lar, sobre cada coração. Que o Senhor nos dê condições nesse momento, ó Pai, de desfrutar desse tempo de mesa e absorver essa palavra ao máximo. Assim eu oro e consagro a Ti esse momento. Amém e amém. Graças a Deus. Então, quero que você abra, por favor, sua Bíblia lá no capítulo 4 de Jó. Se você está aqui pela primeira vez, eu vou ler junto com você nessa tradução aqui, que é a Nova Bíblia Viva, que é a tradução NBV. É uma tradução com uma linguagem mais acessível. Você vai perceber que talvez vai ser um pouco diferente da sua versão. De todas as versões da Bíblia que eu conheço, todas as traduções, essa daqui é a mais acessível. É a que é mais próxima da forma como a gente se comunica e tem um vocabulário mais simples, Então, isso faz com que você compreenda melhor as Escrituras. Principalmente esse capítulo 4 que a gente vai ler hoje. Em outras traduções, você percebe que tem um vocabulário mais difícil de compreender. Essa aqui você vai compreender com facilidade. Então, pega aí a sua Bíblia, você vai comparando comigo, versículo a versículo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui compreendendo esse capítulo em nome de Jesus. Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Jó. Quem é Jó, Jó era o homem mais rico, mais poderoso do Oriente, que era temente a Deus, que era reto, que consagrava todos os dias sua vida ao Senhor, que oferecia sacrifícios, mesmo sem saber se tinha praticado pecado. Ele oferecia sacrifícios, inclusive, pelos seus filhos, porque ele pensava no coração dele: talvez os meus filhos pecaram contra o Senhor, então eu já vou me antecipar e vou oferecer um sacrifício ao Senhor para garantir que vai ficar tudo bem. Então ele era um homem rico, mas era um homem temente a Deus. Ele prezava pelo relacionamento dele com o Senhor. E Deus conhecia o coração de Jó.
E um dia Satanás pediu, né, para Deus, deu a entender para Deus que Jó só o servia porque ele era muitíssimo abençoado, então não tinha motivo para ele não servir, mas que se tocasse naquilo que ele tinha, se tocasse na saúde dele, ele amaldiçoaria o Deus dele. E em tudo isso, Jó não pecou. Ele, no último capítulo, a gente viu, sim, que ele estava no momento mais sombrio da vida dele, né? A gente encontrou ontem, né, Jó lamentando, mas até nesse momento que Jó estava lamentando, ele amaldiçoou o passado dele. E eu vejo sabedoria em Jó, porque ele amaldiçoou o passado já passou, não tem mais como ser alterado. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, porque ele estava sentindo tanta dor. Ele estava sentindo um peso tão grande de ver a esposa chorando, sofrendo pela perda de 10 filhos, sofrendo com a perda de funcionários, de tudo que ele tinha, da saúde dele. Ele estava coçando a pele com caco de vidro. Então ele estava num momento assim de muita vulnerabilidade emocional, espiritual e física. E só que naquele momento, mesmo assim, ele lamentou, mas ele não abandonou a sua fé. E muitas vezes nós, quando acontece qualquer coisinha, a gente já duvida de Deus, a gente fala, também não vou servir mais Deus coisa nenhuma, porque eu tô buscando o Senhor, e ainda isso acontece comigo. Então hoje nós vamos receber ainda mais clareza, né, dos desígnios de Deus sobre a nossa vida, e que nós devemos compreender que Deus não sabe errar, que todas as coisas, como diz lá em Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda dor, ela tem um propósito, e nem sempre, né, uma dificuldade vem por causa do pecado. É isso que a gente vai aprender aqui hoje. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Você já passou por algum momento que você estava sofrendo, que você estava precisando de um conselho, e você recebeu um conselho que, ao invés de te ajudar, te deixou mais confusa? Quem aqui já passou por um momento assim, que estava precisando de um conselho, estava precisando de um acompanhamento, de uma companhia, de um amigo, de um ombro, né, amigo, e você recebeu um conselho que, ao invés de te ajudar, te deixou mais confusa? Já aconteceu isso com você? Ou talvez você já tentou consolar alguém e percebeu que você se embananou toda e as suas palavras não foram tão úteis, não trouxeram alívio como você imaginava. Eu acredito que todas nós, em algum momento, já estivemos dos dois lados. Ou precisávamos de um conforto, de uma palavra de sabedoria, e a pessoa veio e trouxe uma palavra que deixou a gente mais desestabilizado ainda. Ou nós mesmos, com boas intenções, fomos tentar consolar e não conseguimos levar o alívio que nós gostaríamos. Fomos mal interpretadas ou, de fato, falamos sem sabedoria. Então, hoje a gente vai ver aqui que Jó, ele é confrontado por seu amigo Elifaz. E Elifaz, a princípio, ele começa a consolar Jó com boa intenção. Mas daqui a pouco ele se perde. Porque as palavras dele começam a revelar uma visão limitada de Elifaz sobre Deus. Então Elifaz começa com boas intenções, mas no meio do caminho ele revela que ele tinha um entendimento, uma concepção limitada sobre o Senhor. Então não é só de boa intenção que a gente precisa ter. A gente precisa agir com sabedoria. Então guarde isso no seu coração. Esse é o primeiro aprendizado de hoje. A gente ainda nem entrou na palavra, mas o primeiro aprendizado nós não devemos ter só boa intenção. Nós devemos agir por sabedoria, por direção do Espírito Santo, por princípios. Porque muitas vezes a gente tem boa intenção, mas a gente vai fazer algo que a gente considera certo, na nossa própria percepção, ou porque a gente quer muito fazer aquilo, mas talvez não orou antes, não foi sensível o suficiente. E mesmo com boa intenção, se você agir sem sabedoria, se você não agir de acordo com o princípio, você pode, ao invés de consolar,
trazer mais peso ainda sobre a vida de alguém. Então, Jó era um homem justo, perdeu tudo, a família, os bens e a saúde. E seus amigos, né, Elifaz, Bildade e Jofar vieram consolá-lo. E aqui em Jó 4 é o primeiro discurso de Elifaz, que tenta explicar por que Jó está sofrendo. Então, quando a gente vê alguém em sofrimento, eu já falei isso nos outros encontros, né? A gente deve, com humildade, entender que nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Quando você vê algo que parece que não faz sentido, nossa, por que Deus permitiu que aquela mãe que queria tanto um filho, perdeu o filho? Por que Deus permitiu que tivesse aquele desastre que matou tantas pessoas? Quando a gente não consegue compreender de forma racional os desígnios de Deus, o que nos cabe com humildade é a aceitação, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nem tudo nós vamos conseguir discernir, explicar, entender o porquê. E ele erra aqui, porque com boa intenção, ele tenta explicar por que Jó está sofrendo. Só que ele não tinha o conhecimento de Deus, os planos de Deus necessário para fazer isso. Então ele começa bem, mas ele vai se perder. E lá em Jó 42, deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Se você quiser ir comigo lá em Jó 42, deixa eu ver aqui. Lá em Jó 42, 7, Elifaz vai ser repreendido por Deus. Olha só o que está lá em Jó 42, 7. O título aqui na minha Bíblia é Deus repreende os amigos de Jó, que intercede em favor deles. Versículo 7 do capítulo 42 de Jó diz assim: Depois de ter acabado de falar com Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: Estou muito irado com você e seus 2 amigos. Vocês não disseram o que está certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, levem 7 touros e 7 carneiros ao meu servo Jó e peçam a ele para sacrificar ofertas queimadas em favor de vocês 3. Meu servo Jó fará oração por vocês e só assim não lhes farei o que o seu pecado merece, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Jofar, o namatita, fizeram o que o Senhor havia mandado. Jó orou por eles e o Senhor ouviu e atendeu a oração de Jó. E aí o próximo versículo também é maravilhoso, né? Porque no versículo 10 do capítulo 42 diz: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Ou seja, depois que Jó abonou, né? Quitou a dívida dos amigos contra ele, ou seja, ele se purificou de toda ofensa, aí Deus deu 2 vezes mais de tudo que ele tinha perdido antes. Então, isso é maravilhoso. Toda a questão que você está vivendo hoje, toda a falta que você está vivendo hoje, tem a ver com alguma dívida que você não consegue quitar. A falta de perdão te aprisiona também na escassez. Quando você está com falta de perdão no seu coração, as suas orações não passam do teto e você fica com bênçãos retidas. Então experimente em nome de Jesus entrar no processo, né, do perdão. E a gente vê aqui na história de Jó que realmente os amigos de Jó foram infelizes. Eles tentaram ir lá consolar com boa intenção, mas se perderam, querendo julgar Jó, tentando explicar o sofrimento de Jó. A gente vai ver aqui no texto, no capítulo 4, que eles tinham uma visão limitada de Deus. Então, Elifaz vai dizer: se você está sofrendo isso, alguma coisa você fez. E essa é uma visão limitada de Deus, porque o sofrimento também pode ser usado como propósito. Então, é muito interessante de ver, né, que nós precisamos agir por sabedoria e não somente por boa intenção. Então, que você sempre busque direção do Espírito Santo antes de aconselhar, antes de visitar alguém, para que você não leve mais peso. É muito comum, por exemplo, alguém que de repente perdeu o bebê, aí as visitas vêm
principalmente se você é da igreja, né? As visitas da igreja às vezes vêm e começa a questionar, né? Começa a querer explicar o sofrimento. Ai, por que será que Deus permitiu que isso acontecesse com você? Tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Você precisa confessar alguma coisa? E nós precisamos com humildade entender que nem sempre é questão de pecado. Pode ser que Deus tenha um propósito maior. Então eu vou explicar bem isso hoje. E eu creio que isso vai trazer bastante cura, né, para nossa alma e sabedoria para como a gente deve agir. Então vamos lá. Jó, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Quando Jó acabou de falar, Elifaz, natural de Temã, respondeu: Será muito difícil para você ouvir algumas palavras sem deixá-lo impaciente. Então olha só, ele começa com boa intenção. Oi Lu, bom dia, minha irmã. Ele começa com boa intenção, mas lá no fundo, olha só, a gente já começa a analisar aqui no discurso, pela escolha das palavras dele, que ele sabe que o que vai vir depois, porque a boca fala que o coração tá cheio, e no coração de Elifaz já estava um julgamento, já estava um desejo de encontrar o porquê Jó estava sofrendo. Talvez pudesse ter alguma raiz de inveja, porque Jó era o homem mais poderoso do Oriente. E nós sabemos que nós somos seres humanos. E que às vezes você vê alguém cair e você fica, bem que eu sabia que alguma coisa devia estar por trás de tanta prosperidade. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Então, Elifaz já começa dizendo: será muito difícil para você, Jó, ouvir algumas palavras que eu vou dizer sem deixá-lo impaciente. Então ele já sabia que aquilo não ia trazer só conforto, só alívio para Jó, mas que ele ia dar uma cutucada também em Jó, apesar de ver ali Jó totalmente desfigurado, com chagas dos pés à cabeça, coçando a pele com caco de vidro, sem os filhos, sem os bens, com a mulher contra ele. Então a gente tem que primeiro ver a circunstância, para você ver a insensibilidade dos amigos de Jó nesse momento. A Patrícia falou que hoje é aniversário dela. Parabéns, Patrícia, que seja uma estação marcada pela bondade de Deus na sua vida, que você viva o melhor dos céus, em nome de Jesus, que tudo te vá bem, minha irmã, que seja um ano de muitas bênçãos, de muitas alegrias, em nome de Jesus, e de muita intimidade com o Pai, que é o principal, porque quando nós buscamos, né, o reino, quando nós estamos pertinho dele, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Você é uma irmã preciosa, tá? Eu sempre vejo você aqui, eu sei que você tá sempre pertinho, Deus te abençoe, minha irmã. Amo muito sua vida, continua aqui sempre pertinho, que Deus tem muito mais pra você. Então, continuando aqui, ele já diz aqui no versículo 2, né? Será muito difícil para você, Jó, ouvir algumas palavras sem deixá-lo impaciente, mas há algumas coisas que eu não posso deixar de lhe dizer. Então, você vê ali que ele já tá meio que sendo tentado, né? Não, eu tenho que falar, Jó. Eu tenho que entender o que é que tá acontecendo. Não dá pra simplesmente naturalizar tanto sofrimento. Alguma coisa aconteceu, é o que já tava querendo sair ali. E a gente vai ver que ele vai colocar isso tudo pra fora depois. Aí, primeiro ele começa bem. Olha só o que ele diz no versículo 3. No passado, você, Jó, ensinou pessoas que estavam sofrendo a confiar em Deus. Você ajudou os fracos, caídos e desesperados a começar de novo. Você, Jó, fortaleceu os que estavam com os joelhos vacilantes. No entanto, aí que vem, no entanto, agora que chegou a sua vez de passar pelos mesmos sofrimentos, você se desespera? Quando você é tocado, perde a vontade de viver? Não é o seu temor a Deus a sua confiança? Você que vivia uma vida íntegra e justa, onde está a sua esperança? E aqui a gente já vê, eu sou professora de língua portuguesa, né? E eu estudei análise do discurso. Então, quando eu vejo um texto, eu consigo ver além do que está sendo dito, porque eu vejo a construção, a escolha das palavras e os verbos empregados. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, você é muito, muito sábia, mas... Toda vez que eu coloco um mas,
eu apago tudo que foi dito antes. Então, esse é só um exemplo para vocês entenderem, assim, como analisar um discurso. Há peso nas palavras, há intenção de acordo com a escolha das palavras. E isso pode ser analisado porque ali está dito coisas que não foram ditas, mas é expressado. Mesmo que a pessoa racionalmente diga que não, mas o subconsciente, né, a real expressão dela colocou aquilo para fora. Então, ele diz assim, não é o seu temor a Deus a sua confiança? Tá confrontando. Você que vivia uma vida íntegra. Ou seja, aqui ele já está expressando, vivia. Ele não falou você que vive uma vida íntegra. Ele falou você que dizia viver uma vida íntegra e justa. Onde está a sua esperança? E aí ele começa a querer explicar o sofrimento de Jó, colocando mais peso sobre Jó e revelando que ele não conhecia tanto de Deus assim. Ele tinha uma visão limitada sobre Deus e sobre o sofrimento. E a partir daqui, a gente vai conseguir aprender com Elifaz e com Jó como lidar com a dor do outro de forma mais sábia, de forma compassiva. Como eu disse, não basta só ter boa intenção, nós precisamos agir com sabedoria. E eu quero que você perceba que apesar da boa intenção aqui de Elifaz, ele agiu sem sabedoria. Então Elifaz vai começar lembrando que Jó era um homem piedoso, que consolava os outros. Muito bom, né? Só que ele começa depois a questionar, por que Jó agora está desanimado? E a intenção de Elifaz ali, a boa intenção dele era encorajar. Mas ele começa a presumir, né, que o sofrimento de Jó é resultado de algum pecado. Então ele está revelando ali pouco conhecimento sobre Deus e sobre o sofrimento. Ele está ali, como que eu vou dizer, defendendo uma teologia simplista de que quem é justo vai prosperar e quem é pecador vai sofrer. Então, muitas vezes nós queremos ajudar alguém que está sofrendo, mas a gente acaba dando respostas prontas ou julgamentos precipitados de coisas que a gente viu e ouviu, mas que não se aplicam para aquela situação. Por quê? Porque eu não busquei a direção de Deus. Então eu quero que você se pergunte, será que como Elifaz, quando nós vamos visitar alguém que está sofrendo, quando a gente se depara com alguém que está sofrendo, quando a gente vai comentar sobre alguém que está sofrendo, a gente está mais focada em explicar o porquê daquele sofrimento ou a nossa real intenção é ouvir e apoiar? Só dizer aqui, ó, eu não sei o que dizer, só não faz sentido o que está acontecendo, só nos resta aceitar, mas eu quero dizer que eu tô aqui do seu lado. Você não vai passar por isso sozinho. Conta comigo. Se tiver alguma coisa que eu posso fazer por você, é só me dizer que eu tô aqui. Mas eu não me vejo em condições de dizer algo, de tentar compreender o que está acontecendo. Vamos confiar no Senhor, vamos manter a nossa confiança no Senhor. E Ele vai nos revelar o propósito dessa situação. Então, quando a gente está diante de uma pessoa que está sofrendo, como a gente tem se comportado? A gente tem buscado mais entender o motivo por que aquilo está acontecendo, explicar o sofrimento, trazer respostas? Ou a gente está de verdade comprometida com aquela pessoa, fala assim, é meu irmão, é minha irmã em Cristo, eu só vou me sentar aqui e vou ouvir e vou apoiar. Se tiver alguma coisa que eu posso fazer, eu vou fazer, mas não é hora de falar, é hora só de estar presente, é hora só de apoiar. E isso vai te ajudar tanto, tanto, tanto a levar cura para os corações, a ser uma mulher mais sábia, a chegar ao coração das pessoas que você ama, do seu filho, por exemplo. Porque às vezes acontece alguma coisa, a gente chega querendo, né, entender o porquê aconteceu, como aconteceu, explicar, dar uma direção. E às vezes você vai ver o seu filho triste e talvez seja o momento de você só sentar ali
do lado dele e falar: filho, eu não sei o que aconteceu, mas saiba que a sua mãe tá aqui, conta comigo. A hora que você quiser desabafar, tô aqui. Se tiver algo que eu possa fazer por você pra você se sentir melhor, me fala. Mas tem momentos na vida que a gente tem que ter sensibilidade e que não é hora da gente falar, não é hora da gente tentar explicar, não é hora da gente ter boa intenção, é hora de nós termos sabedoria. Então, boa intenção não substitui sabedoria. Boa intenção não substitui sabedoria e empatia, porque às vezes alguém quebra um princípio e você vai dizer para a pessoa: olha, isso não foi legal. E a pessoa simplesmente diz: não foi minha intenção. Só que a boa intenção não exime a responsabilidade pelo que foi feito, que foi agir com falta de sabedoria. Então imagina a situação, gente. Elifaz estava diante de Jó. Elifaz sabia que Jó tinha perdido os 10 filhos, que a mulher tinha pedido para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Sabia que Jó estava tendo que lidar de ver o sofrimento da esposa que tinha perdido 10 filhos. Ele tinha perdido todos os seus bens, perdido seus funcionários, perdido a sua saúde. Ele foi acometido de chagas, de feridas abertas com pus, do alto da cabeça à planta dos pés. E o desconforto, a coceira era tanto que ele pegava caco de vidro para coçar. Sentado num monte de cinzas. Você acha de verdade que ele faz ali, ele agiu com sabedoria? Então, ele estava ali naquele momento tentando entender e justificar aquilo que estava acontecendo, só que não era o momento para isso. Não era o momento para isso. Então, a boa intenção não substitui sabedoria. Digita aí nos comentários só para você fixar isso no seu coração, porque isso vai trazer para você um princípio maravilhoso, que é o princípio da autorresponsabilidade. Porque muitas vezes a gente tem se eximido, tentado tirar o nosso da reta, né? Ah, eu falei sem querer. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Só que a boa intenção não substitui a sabedoria. A boa intenção não substitui a sabedoria. E quando eu ajo sem sabedoria, eu estou quebrando um princípio. Eu estou pecando. E eu preciso reconhecer isso. E eu preciso mudar. Então, se você puder, digita aí: boa intenção não substitui sabedoria. Então, isso é importante para que você não diga mais que você falou sem querer, que você fez sem querer, que não foi sua intenção. Porque isso é muito importante, de adquirir essa autorresponsabilidade. A Damiri já declarou: a boa intenção não substitui sabedoria. Isso é muito importante você declarar, porque você está aqui, não está só de corpo presente, você está envolvida, está comprometida no que está sendo colocado aqui. Você está de fato vivendo. Você está de fato vivendo a palavra. Você está de fato absorvendo o que Deus está trazendo para o seu coração hoje. Então, boa intenção não substitui a sabedoria. Quando eu justifico que eu tinha uma boa intenção, na verdade eu não quero reconhecer que eu falhei. Eu não quero reconhecer o meu pecado. Eu estou sendo orgulhosa. E eu preciso, com humildade, saber que eu não sei todas as coisas e que eu vou falhar. E tá tudo bem. Então, se você tiver um post-it aí, um papelzinho, eu vi ali que a Cláudia Monteiro falou: amém, Jesus, que isso entre no meu coração. Coloca num post-it, escreve no seu caderno e todos os dias vai declarando isso pra você, até que o Espírito Santo vai renovando a sua mente. Lá em Romanos 12:2 diz: não vos amoldeis ao padrão, mas renove a sua mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Então, eu mostrei aqui para vocês que lá no capítulo 42:7 de Jó, Deus ele vai repreender Elifaz.
porque ele não falou da forma correta. Porque ele quis agir com boa intenção, mas ele quebrou o princípio da sabedoria. Ele não falou com sabedoria. E isso, claro, muito bem. Na geladeira a gente vê todos os dias, né? Glória a Deus. Então é isso, a boa intenção não exime, não substitui a sabedoria. Glória a Deus por esse aprendizado que nós tivemos hoje. Então, que você ensine isso para os seus filhos também. E para as pessoas que você conhece, né? A boa intenção não substitui, não exime a sabedoria. Então, continuando o texto, deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá. Versículo 7. Aí ele vai começar a tentar explicar o sofrimento, né, de Jó. Pense um pouco, Jó. Por acaso Deus já destruiu um inocente? Onde os íntegros sofreram destruição? Aí olha o que ele vai dizer aqui. Na minha opinião, ele tá falando pautado na palavra? Ele tá falando pautado na direção do Espírito Santo? Não. Ele tá dizendo, na minha opinião, os que cultivam o mal e semeiam maldade, esses é que colhem como castigo de Deus a maldade que fizeram. Então veja, ele tá diante de um homem que perdeu tudo. E aí ele diz, na minha opinião, Jó, os que cultivam o mal e semeiam maldade, esses é que colhem como castigo de Deus a maldade que fizeram. Sim, Deus destrói esses homens com o sopro da sua ira, da mesma maneira que o calor do sol faz murchar a erva. Eles podem rugir e rosnar como leões, mas até os dentes dos grandes leões se quebram. Então, nesse versículo 10, eu vejo aqui que talvez ele tinha inveja de Jó, porque Jó era o homem mais poderoso da terra. E olha o que ele diz aqui. Os leões podem rugir e rosnar, né? Eles podem rugir e rosnar. As pessoas que não são íntegras, né? Podem rugir e rosnar, ou seja, pode ter um leve momentâneo sucesso. Podem alcançar grandes coisas, é o que ele está dizendo aqui. Mas até os dentes dos grandes leões se quebram. Então é como se ele estivesse dizendo aqui para Jó, Jó, você fazia, acontecia, você era poderoso e tal. Mas quando o pecado vem, quando você falha com Deus, quando você semeia a maldade, quando você cultiva o mal, até os dentes de grandes leões se quebram. Nem você, que era o Todo-Poderoso, ficou imune. Versículo 11. Morrerão de fome como um leão velho que não pode mais conseguir alimento. E os filhotes se espalham. O que vocês acham aqui? Ele está falando com sabedoria ou com orgulho? Aqui ele nem está mais com boa intenção. Aqui ele já está deixando aquilo que estava no coração dele, talvez uma ofensa, né? Porque a inveja é uma ofensa. O que é a inveja? A inveja não é ver o que o outro tem e querer também. A inveja é ver o que o outro tem e achar injusto o outro ter, ou não querer que o outro tenha, querer que o outro perca. Então inveja não é querer o que o outro tem, porque às vezes eu vejo uma casa bonita, eu também gostaria de ter aquela casa bonita. Mas inveja não é apenas querer o que o outro tem, não é isso. Inveja é não querer que o outro tenha o que tem, ou achar que o outro tá tendo aquilo ali, mas não merece. Eu que mereci, ele não merecia tudo isso. Uau! E aí ele vai dizer que ele teve uma visão. Olha só. Quantas pessoas, né, que se aproximam de nós dizendo que teve uma visão, que tem uma revelação sobre você. Então, em nome de Jesus, que você tenha discernimento espiritual para saber quando Deus está falando ou quando é obra da carne. Quando é alguém enviado, né, por Satanás para deixar você confuso, para roubar a sua paz, a sua alegria, porque isso acontece. Os falsos profetas também existem. Então, olha só o que ele faz aqui. Versículo 12. Uma grande verdade foi revelada a mim. Quando ele diz uma grande verdade, já é algo também que revela, talvez,
que essa visão dele era mentirosa ou não era exatamente como ele ia dizer, como ele foi colocado, né? Porque na verdade ele teve talvez uma compreensão distorcida da visão e ele estava falando ali da compreensão dele, mas não foi aquilo que ele viu de fato. Então quando eu falo, eu tenho uma grande verdade do céu sobre a sua vida, Deus me mostrou algo grande sobre você, então a pessoa tá ali meio que exagerando, inflando aquilo ali para chamar a sua atenção para que você ouça. Então, uma grande verdade foi revelada a mim, um grande segredo que eu mal consegui ouvir quando me foi contado. Olha isso, gente, presta atenção na construção das palavras. Uma grande verdade, um grande segredo que eu mal consegui ouvir quando me foi contado. Não parece uma pessoa fofoqueira falando? Uma pessoa que exagera, que aumenta, que gosta de um caos? Então, uma grande verdade foi revelada a mim, um grande segredo que eu mal consegui ouvir quando me foi contado. Certa noite, quando todos dormiam, eu tive uma visão perturbadora. 14. De repente, o temor e o tremor me sobrevieram, e meu corpo inteiro estremeceu. Um espírito apareceu diante de mim, e pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu percebi que o espírito estava à minha frente, mas não era possível ver a sua forma. Parecia uma sombra, um vulto diante dos meus olhos. Então, no silêncio, ouvi uma voz abafada. Por acaso o homem poderá ser mais justo do que Deus? Por acaso o homem poderá ser mais puro que o seu Criador? Deus não pode confiar nem em seus mensageiros, e em seus próprios anjos encontra imperfeições. Que dizer então do homem feito do pó da terra, que Deus pode destruir com a mesma facilidade com que o homem esmaga um inseto? A vida humana é tão curta. O homem nasce pela manhã e morre ao pôr do sol, morre para sempre e ninguém se importa. Quando se cortam as cordas da sua barraca, morrem e se vão, sem terem alcançado sabedoria. E assim termina aqui o capítulo 4. E o capítulo 5 vai continuar. E aí ele vai começar cada vez sendo mais agressivo na comunicação dele, na tentativa dele explicar, né, o sofrimento de Jó. Então, a gente vê aqui nos versículos 12 a 16 que ele faz, né, esse amigo de Jó, ele se baseia em uma experiência espiritual para falar com autoridade. Então ele dá bastante peso, né? Ele usa bastante adjetivos fortes para trazer autoridade sobre a visão dele. Mas as palavras dele, ao invés de consolar Jó, essa visão, ao invés de trazer consolo para Jó, fere, machuca Jó. Então ele fala aqui que um espírito apareceu diante dele. E nós nunca vamos ter certeza, né? Mas não me parece ser o Espírito de Deus. Pode ter sido um devaneio dele, um sonho. Porque às vezes quando você quer tanto uma coisa, você quer tanto justificar uma coisa com seu ponto de vista, você acaba construindo, né? Sonhos, visões, narrativas, histórias para corroborar e reafirmar aquilo que você acha que é a verdade. E eu acredito que ele era um amigo que invejava o sucesso de Jó. E ali ele encontrou uma oportunidade, né, de, com boa intenção, tentar dizer que Jó não era um homem tão íntegro assim, não era um homem tão temente a Deus assim, e que alguma coisa ele deveria ter feito, porque ele teve uma visão e porque na teologia simplista dele, os íntegros não sofrem destruição. Então ele se baseia nessa experiência espiritual para falar com autoridade, mas as palavras dele, ao invés de trazer consolo, ferem Jó. Então existem profetas que vêm falar com você
E ao invés de trazer consolo e esperança ou uma exortação sobre o que você já fez para você melhorar, aperfeiçoar o seu caminho, a pessoa te dá uma palavra de maldição. Olha, cuidado, alguém da sua família vai sofrer um grande engano, vai sofrer uma grande queda, uma enfermidade, algo muito ruim está vindo sobre você. Eu creio que Deus, Ele usa os profetas para nos exortar de caminhos que nós estamos indo que não são o melhor caminho, que não nos levam para a vida abundante. E Ele usa também profetas para anunciar aquilo que está por vir de bom, para nos fortalecer, para falar, olha, tem bom ânimo, tem esperança, eu estou contigo, você tem promessa, eu vou te colocar como cabeça e não como cauda. Eu acredito que as profecias, elas são entregues dessa forma, ou para te trazer esperança, te trazer uma direção de futuro, ou te exortar para que você saia do caminho errado que você está e vá para o caminho certo, mas que nessa profecia vai ter substância para você compreender, você mesmo vai conseguir discernir que aquilo faz sentido, que realmente você estava pendendo para esse lado, que você tem que vir para esse. Agora, quando alguém vem e fala assim, desde que Deus te manda dizer, assim diz o Senhor, que a sua empresa vai falir, que o seu marido vai te trair, cuidado. Eu não creio nisso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem para te trazer paz, para te trazer direção. Não para roubar a sua alegria. Por que eu sei disso? Porque o Espírito Santo, ele tem um fruto dentro de você. O Espírito Santo, ele tem um fruto. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo, e com o Espírito Santo vem o fruto do Espírito. E esse fruto, ele tem 9 características que já estão dentro de você, que recebeu Jesus e que você precisa aprender a desenvolver. E qual é o fruto do Espírito Santo? O amor. Então vamos olhar para essa visão espiritual que Elifaz teve. A gente consegue ver amor nessa visão? A gente consegue ver paz nessa visão? Tô falando aqui sobre o fruto do Espírito, tá? As características. É um fruto com 9 características. A gente consegue ver amor nessa visão? A gente consegue ver paz nessa visão? A gente consegue ver alegria? A gente consegue ver paciência? A gente consegue ver amabilidade? A gente consegue ver fidelidade, mansidão, bondade, domínio próprio? A gente consegue ver. Essa direção estava mostrando que essas características. Então esse é um ensinamento que eu recebi há algum tempo e que eu guardo no meu coração. Que uma profecia, ela sempre vai vir sobre você para te dar uma visão poderosa de futuro, te revelar aquilo que Deus tem para você, te dar esperança, continua porque tem algo lindo ali na frente, ou te exortar para você sair de onde você está e ir para o caminho certo. Mas essa profecia, ela vai ter uma substância, ela vai ter um ingrediente, ela vai ter uma informação que você vai ser capaz de reconhecer o Senhor naquela profecia. Então, quando uma profecia ela traz incerteza, confusão, dúvida, medo, peso, eu não creio que vem do Senhor. Então, nós devemos todos os dias consagrar o nosso dia ao Senhor e pedir para que nós possamos, com clareza, receber discernimento para reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Para que nós tenhamos sensibilidade espiritual para reconhecer o que é do Senhor. Qual é a verdade? Qual é o caminho? E aí a gente vê que lá em Jó 42:7, Elifaz vai ser repreendido por Deus por falar o que não era reto.
Então ele teve uma interpretação que não era a verdadeira. Enquanto Jó, mesmo sem resposta, continuava buscando a Deus. E no final Deus vai restaurar Jó. Então, como a gente pode aplicar isso na nossa própria vida? No sofrimento, quando você vê alguém em sofrimento, o que essa pessoa mais precisa é da sua presença. No sofrimento, o que essa pessoa que você ama, que você considera precisa, o que ela mais precisa é da sua presença, da sua oração, do seu apoio e não de explicações. Não é para você chegar lá e tentar justificar o sofrimento. Não é para você chegar lá e interrogar a pessoa, fazer uma entrevista com a pessoa. Quando você vê alguém em sofrimento, quando você vê que aconteceu alguma coisa assim terrível com alguém que... Nossa, mas como isso pode acontecer? Em silêncio, com humildade, entenda que Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus na vida da pessoa e na sua vida. Aceite a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quem é o modelo perfeito para nós de atitude? Jesus. Jesus, ele chorou com os que sofriam. Vamos lá para João 11:35? Vamos passear na Bíblia? João 11:35. João 11:35 diz assim. Será que é João 11:35 mesmo? João 11:35. Eu acho que eu peguei a referência errada. Vamos lá para Isaías 53:4. Isaías 53:4. Olha o que diz Isaías 53:4. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. Então, Jesus é o modelo perfeito. Jesus, ele chora com aqueles que sofrem. E ele carregou as nossas dores. Então, eu quero te incentivar a ser como Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito. A ouvir mais, julgar menos e confiar que Deus está no controle, mesmo quando você não entender. Porque Deus é um ser sobrenatural e nós somos naturais. Nossa mente não tem condições, não tem capacidade para compreender algo sobrenatural. Nosso entendimento, a nossa compreensão é limitada. Digita isso aí nos comentários. Minha compreensão é limitada. Isso é humildade. Minha compreensão é limitada. Então eu devo ser como Jesus. Ouvir mais. Oferecer a minha presença. Julgar menos. E confiar em Deus. Deus não sabe errar. Deus não saiu do controle. Então o que nós aprendemos hoje? É isso aí, Conceição. Sandra, minha compreensão é limitada. Glória a Deus, é isso. Isso é humildade. Turma da tia Kate, minha compreensão é limitada. Uau. E muitas vezes a gente vê as coisas com um óculos, uma visão distorcida. Por quê? Porque a gente está olhando a partir da nossa própria dor, a partir das nossas próprias experiências. Tem uma frase que eu gosto muito, mapa não é território. Então, o que eu consigo enxergar não é tudo que existe. O que eu consigo perceber não é de fato como aconteceu. Então, eu preciso buscar direção. Eu preciso ser guiada pelo Espírito Santo. Eu preciso que as escamas caiam dos meus olhos. Eu preciso agir com sabedoria e não somente com boa intenção. Eu não posso... Você é uma filha do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é filha do Rei, você é embaixadora do reino de Deus aqui na terra. Você é representante do reino. Você não pode falar qualquer coisa e dizer assim, eu falei sem querer. Nossa, mas não foi isso que eu quis dizer. Nossa, você que entendeu isso.
Nossa, eu sinto muito se isso te machucou, mas não foi minha intenção. Nós precisamos ser intencionais. Boa intenção não basta, é preciso agir com sabedoria. É preciso dominar a si mesmo. E a gente vê aqui que ele não conseguiu se dominar. A gente vê aqui no começo, né? No versículo 2 ele diz: será muito difícil para você, Jó, ouvir algumas palavras sem deixá-lo impaciente. Ele já sabia que ele ia trazer peso para Jó. Mas ele diz assim: mas há algumas coisas que eu não posso deixar de te falar. Então você fala assim: não, eu tenho que falar. Ou seja, já tá errado, porque você não tá conseguindo se dominar. Seja sensível à direção do Espírito Santo. Seja sensível à dor do outro. Ofereça a sua presença. Ofereça os seus ouvidos, as suas mãos. Mas seja tardio em usar suas palavras. Porque você pode agir sem sabedoria. E ainda que você fez sem intenção, lá na frente, você vai ter que responder por isso. Porque há responsabilidade sobre a sua ação, sobre a escolha das suas palavras. Olha o que Deus diz para Elifaz lá no capítulo 42. Para Elifaz e para os amigos dele também, né? Capítulo 42 de Jó. Ele diz assim: estou muito irado com você e seus 2 amigos. Vocês não disseram o que está certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, levem 7 touros e 7 carneiros ao meu servo Jó e peçam a ele para sacrificar ofertas queimadas em favor de vocês 3. Meu servo Jó fará oração por vocês, e só assim não lhes farei o que o seu pecado merece. Então, o que a gente aprendeu aqui? Agir sem querer, agir com boa intenção, mas como resultado ter agido com falta de sabedoria é pecado, é quebra de princípio. Isso é muito forte. Então, no sofrimento, o que as pessoas que você ama precisam é da sua presença, da sua oração, do seu apoio, e não das suas palavras, das suas explicações. E se você for usar suas palavras, use-as com sabedoria, não somente com boas intenções. Então nós precisamos de sabedoria para lidar com o sofrimento. Nós precisamos de sabedoria. Então ele faz onde ele errou. Ele errou ao tentar explicar o motivo da dor de Jó. E nós precisamos nos aproximar de quem está sofrendo com humildade e com amor. E entender também com humildade que Deus é soberano, que a vontade dele é perfeita. E mesmo que a gente não consiga entender o sofrimento de alguém, ou o nosso próprio sofrimento, nós podemos confiar que Deus está conosco. Deus está conosco. Então, quero deixar uma última mensagem para você. Se você está sofrendo hoje, leve a sua dor para Deus, como Jó fez em oração. Se apresente diante dele com sinceridade. Rasgue o seu coração diante dele. Faça suas perguntas. Diga para ele que você está triste, que você está zangada, que você está irada, que você não está conseguindo compreender. Lá é o momento de você se esvaziar, de você colocar para fora todo aquele peso, toda aquela dor, toda a podridão, todo o desconforto, todos os lugares escuros da sua alma devem ser desnudados ali, porque Jesus é a luz. A palavra de Deus diz lá em Salmos, né, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Então é andar junto com o Senhor que vai trazer luz, direção para nós resolvermos as nossas questões. E muitas vezes quando a gente está aprisionada pela dor, o que a gente faz? A gente vai para um quarto escuro, não quer ver ninguém, quer se isolar, não ora, fica com raiva de Deus. E é nesse momento que mais você precisa ir diante do Senhor. Então leve a sua dor ao Senhor, como Jó fez. Porque Ele pode, o Senhor pode e quer te ouvir, trazer consolo ao seu coração e restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que está te trazendo sofrimento. E quanto mais você ficar isolada, ofendida, fraturada, se sentindo injustiçada, mais tempo você vai ficar nessa dor. Então vá diante do Senhor e entregue tudo aquilo que está pesando dentro de você. Ontem eu comentei sobre isso. Muitas vezes a gente vai abrir o nosso coração para pessoas
que não podem nos ajudar, que às vezes vão nos aconselhar de forma errada, vão nos aconselhar a partir da dor delas e não a partir de princípios. Então, em nome de Jesus, que você vá diante do Senhor. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está precisando de alívio para sua alma? Está insuportável a dor que você está sentindo? Vá até Ele. Ele está 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para você. Quero te dizer uma verdade para você, uma palavra de esperança. Sua voz tem importância no céu. Declara essa verdade aí nos comentários. Minha voz tem importância no céu. Você tem um pai, você não está sozinha. Ele nos prometeu que Ele estaria sempre conosco. Jesus nos disse: no mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E onde eu vou receber esse bom ânimo? Onde eu vou receber esse alívio, essa esperança? No meu relacionamento com Ele, através da oração. É isso, turma da tia Kátia. Minha voz tem importância no céu. É isso, Clau. Sua voz tem importância no céu, minha irmã. É isso, Viviane Oliveira. Sua voz tem importância no céu. Glória a Deus por isso. Declara isso em voz alta aí na sua casa. Deixa essa verdade penetrar em todo o seu ser, no seu coração. É isso, Sandra. Sua voz tem importância no céu. Glória a Deus por isso. Estou sentindo Deus aqui. E eu creio que você está sentindo aí também. O Espírito Santo te visitando em nome de Jesus. Então leve a sua dor para o Senhor como Jó fez. Ele quer cuidar de você. Ele quer te dar alívio. Ele quer derramar uma paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. Então, se você está sofrendo, leve sua dor para Deus. E se você conhece alguém que está sofrendo nesse momento, seja uma amiga que ora, uma amiga que ouve e que aponta para Jesus que nele há esperança. Seja uma amiga que aconselha através de princípios e não através da sua própria dor. Deus está aqui, minha irmã. Uau, glória a Deus, glória a Deus. A presença do Espírito Santo está forte aqui. Então seja uma amiga que ora, que ouve, que aponta para Jesus em nome de Jesus. Que suas palavras sejam palavras de consolo, de esperança. Que você se posicione com humildade. Que se posicione por princípios e não pelos seus desejos, pelas suas fraturas. Quero orar por você e abençoar seu dia, sua vida. Glória a Deus. Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, por nos dirigir, por falar conosco, por ministrar os nossos corações. Obrigada, Senhor, por nos ensinar os Teus caminhos. Obrigada, Pai, por trazer uma palavra, Senhor, de consolo àquelas que estão sofrendo hoje. Que elas possam, em nome de Jesus, serem visitadas, Senhor, por essa presença que eu estou sentindo aqui. Envolvidas pelo Teu doce Espírito, Pai. Que elas se sintam abraçadas, Senhor, pelos Teus braços de amor. E que elas possam, Senhor, com confiança, abrir os corações a Ti, Senhor. Que elas possam receber de Ti o alívio que elas precisam, ó Pai. A paz que elas precisam, a direção, a sabedoria, Senhor. A resposta que elas precisam para tomar decisões sábias. Ó Pai, se alguma de nós conhecemos alguém que está passando, Pai, por momentos de sofrimento, que nós venhamos ser amigas, Senhor, que sabem oferecer um tempo de qualidade, uma presença amigável, uma presença amorosa. Que nós venhamos oferecer, Senhor, as nossas mãos, o nosso cuidado, a nossa presença, os nossos ouvidos, os nossos ombros. Mas que nós venhamos receber de Ti, Senhor, uma sabedoria, uma porção dupla de sabedoria, Senhor, para abrir os nossos lábios. Que nós não venhamos falar, Senhor, segundo o nosso próprio entendimento, mas que nós venhamos falar palavras de cura que edificam quem as ouvir. Que nós não venhamos ser levadas pelo engano, Pai, mas que nós venhamos ser dirigidas pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus.
Pai, nos ajuda a desenvolver, ó Pai, cada característica do fruto do Espírito. Nos faz, Senhor, mais amorosas, mais pacientes, mais alegres, Senhor, mais fiéis a Ti. Nos faz, Senhor, mais mansas. Nos faz, Senhor, ter domínio próprio, domínio sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos comportamentos. Nos faz, Senhor, mais bondosas. Nos faz, Senhor, mais amáveis. Nos ajuda, Senhor, a resistir os impulsos do ego, do orgulho. Purifica o nosso coração em nome de Jesus. Que a Tua luz, Senhor, reine em nós e através de nós. Que nós possamos hoje, em nome de Jesus, exalar o bom perfume de Cristo. Que nós venhamos ser a parte boa. Que nós venhamos ser o alívio. Que nós venhamos ser a paz. Que nós venhamos ser a esperança. Que nós venhamos ser a unidade. Que todo espírito de divisão caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito de impaciência, de incredulidade, de ansiedade, de depressão caia por terra em nome de Jesus. Que toda opressão caia por terra em nome de Jesus. Pai, visita cada lar aqui, Senhor. Enche com a Tua paz. Enche esses corações de esperança e de paz, de alegria. Traz um renovo sobre nós nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti o nosso dia, Senhor, os nossos planos. Te pedimos, ó Pai, dirige os nossos passos. Blinda a nossa mente, o nosso coração de todo mal. Blinda, Senhor, a nossa família de todo levante de Satanás. Que nós estejamos, Senhor, cobertas pela Tua graça. Que os nossos pés sejam iluminados, Senhor, pela Tua sabedoria e pela Tua verdade. Assim eu oro e abençoo, Senhor, as Tuas filhas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. E eu quero convidar você a fazer parte hoje do devocional fechado que nós temos das Amigas de Jesus. Nós estamos estudando, né, nesse tempo, o devocional Plenitude. Então, toda terça e quinta a gente tem encontros ao vivo no Zoom. Lá é um pouco diferente daqui, porque lá você vai ter a sua câmera aberta, você vai ter a oportunidade também para conversar comigo, né? Eu vou amar te conhecer, te ver, porque aqui só você me vê, né? E eu não te vejo. E hoje nós vamos meditar no capítulo 10, devocional Plenitude, que o tema é: o milagre acontece quando você obedece. E tem duas formas de você fazer parte, né, da comunidade das Amigas de Jesus. Perdão, né? Foi muito forte a presença de Deus aqui nessa manhã. Glória a Deus por isso. Então tem duas formas. Tem uma forma de você assinar mensal e tem também anual. Se você digitar aqui agora devocional, você vai receber um link aí no seu privado. E o link vai com a opção anual. Mas se você quiser experimentar a opção mensal, me chama depois e fala assim: Ana, eu quero experimentar a mensal. A mensal, você vai poder experimentar um mês, é R$ 59,90 por mês. E você vai receber acesso ao devocional da manhã, que é esse daqui, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, que aí é segunda e quarta, às 7 da manhã. Você vai receber acesso também ao devocional da noite, que é esse aqui, Plenitude, que é terça e quinta, às 20 horas. E todos os encontros ficam salvos, gravados, para você ver e rever quando você quiser. Você não precisa ter o livro, porque a gente disponibiliza o material. Nós temos uma comunidade maravilhosa também que você vai poder participar, que é lá no Telegram. Então, durante todo o dia você vai ser alimentada pela palavra, por testemunhos. Um ambiente preparado para você crescer. É um lugar de crescimento, de amadurecimento. É um lugar saudável, confiável, para você abrir o seu coração, onde você não vai ser julgada, onde você pode ali ser você mesma, né? E receber instruções específicas para você tomar decisões com sabedoria. Então, decida, né, dar esse passo de fé e caminhar com as Amigas de Jesus. Tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Então, se ela digitar aqui devocional, você vai receber um link no seu privado. E aí, se você não quiser o anual, você pode me chamar e falar: Ana, eu quero o link do mensal, e aí eu te envio. Perfeito? Minhas irmãs, que graça que veio sobre nós hoje. Deus seja louvado.
Obrigada pela presença de cada uma de vocês. Se essa live falou seu coração, se trouxe, direção, sabedoria, compartilha com alguém que você ama. Talvez tenha alguém que você ama que nunca meditou em Jó 4 da maneira que nós fizemos hoje. Então, que em nome de Jesus você possa ser instrumento nas mãos do Senhor e compartilhar essa live com alguém. Ela vai ficar salva aqui no feed, eu vou salvar ela agora, e aí daqui a pouco você pode ir lá, compartilhar. E eu tenho certeza que você vai ser uma agente de transformação, você vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Então Deus abençoe seu dia, que você viva um dia de céus abertos, que Deus esteja aí na sua casa, que você experimente da bondade de Deus hoje, que você se surpreenda com o agir dele, em nome de Jesus. E até amanhã. Um abraço aqui.